Para as funções do nosso corpo, precisamos supri-lo com uma variedade de nutrientes que obtemos da nossa dieta. Nosso corpo não pode usar o alimento quando ele entra em nosso sistema digestivo. O processo de digestão química usa diferentes proteínas e enzimas para quebrar as partículas de alimento em nutrientes utilizáveis, para que as nossas células possam absorver. E onde estão as instruções para fabricar estes e todos os diferentes tipos de proteína que nós precisamos para o nosso organismo? As instruções para produzir proteínas estão contidas em nosso DNA. O DNA possui genes que são formados por nucleotídeos, onde contém as regiões codificadoras para formar a molécula do RNA e proteínas. Cada gene começa em um promotor e acaba em um terminal, e também contém sequências regulatórias que podem ser encontradas perto do promotor ou em locais mais distantes. Para alguns genes, o DNA codificado é usado para sintetizar uma proteína, em um processo chamado expressão gênica, dividido em dois mecanismos: transcrição e tradução. Em células eucarióticas, a transcrição ocorre no núcleo, onde uma das fitas do DNA é usada como molde para produzir RNA mensageiro. Uma vez formado o RNA mensageiro, irá para o citoplasma da célula para realizar a tradução, onde a informação contida no RNA mensageiro é usada para fazer um polipeptídeo. Agora, vamos detalhar um pouco mais cada um desses dois processos: transcrição e tradução. Durante a transcrição, um gene do DNA é usado como molde para fazer uma fita de RNA mensageiro. Esse processo ocorrerá com a ajuda da enzima RNA polimerase e se dá em 3 etapas: iniciação, alongamento e terminação. Durante a iniciação, a região do promotor do gene funciona como um local de reconhecimento para a RNA polimerase ligar. Essa região é onde a maioria da expressão gênica é controlada, ou seja, controlando para dar permissão ou não para o RNA mensageiro ser formado. Uma vez que a RNA polimerase se liga à região promotora, ela vai desenrolando e abrindo a dupla fita do DNA, onde irá ocorrer o processo de alongamento. A RNA polimerase desliga ao longo da fita molde do DNA e vai adicionando bases nitrogenadas complementares: timina, adenina, guanina, citosina, adenina, uracila, e assim vai acontecendo a síntese do RNA. Uma vez que a RNA polimerase alcança a região terminal do gene, o RNA mensageiro está completo e a RNA polimerase, a fita do DNA e o RNA mensageiro transcrito se dissociam um do outro. A fita do RNA mensageiro possui regiões chamadas de exons, que são regiões que serão utilizadas para a codificação de uma proteína, e os introns, que são regiões que não serão utilizadas. Para que o RNA mensageiro seja usado na tradução, os introns precisam ser removidos e também será necessária uma modificação no RNA mensageiro, com a adição de uma estrutura química cap no início e uma cauda poli-A no final. O processo que remove os introns é chamado de splice e é realizado por um conjunto de proteínas específicas que, após retirar os introns, une os exons para produzir uma fita de RNA mensageiro maduro, ou seja, pronto para deixar o núcleo através do poro nuclear e ir para o citoplasma para iniciar a tradução. Vamos verificar como a informação do RNA mensageiro é traduzido para uma proteína. No RNA mensageiro, as bases serão agrupadas em 3 códigos de letras chamados de códons. O código genético inclui 64 códons. A maioria dos códons codifica para um aminoácido específico. Exemplo seria o códon UUU, codifica para o aminoácido fenilalanina, ou UUG para o aminoácido leucina. É importante lembrar que os códons que determinam o aminoácido a ser inserido na cadeia polipeptídica estarão no RNA mensageiro, e o RNA transportador fará apenas o transporte. Temos também nessa tabela um códon de início da síntese, start códon, e 3 códons em que um deles poderá ser usado para finalizar a síntese da cadeia polipeptídica, como veremos a seguir.
A tradução inicia com a fita de RNA mensageiro ligando a subunidade menor do ribossomo ao códon de iniciação. Cada aminoácido é levado para o ribossomo por uma molécula específica de RNA transportador, onde irá ocorrer o pareamento entre o códon do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador. Após a primeira molécula de RNA transportador se ligar ao códon de iniciação, a subunidade maior do ribossomo se liga para formar um complexo de tradução, que possui 3 regiões distintas, chamadas de sítio E, P e A. Durante o alongamento, aminoácidos individuais são trazidos para a fita de RNA mensageiro por uma molécula de RNA transportador. Cada códon do RNA mensageiro corresponde a um aminoácido particular. Uma molécula de RNA transportador carregado com um aminoácido se liga ao sítio A e a ligação peptídica se forma entre os aminoácidos no sítio P. O complexo desliza para o próximo códon e a molécula do RNA transportador descarregada sairá pelo sítio E. O alongamento irá continuar até que um códon de parada seja atingido. Acionando uma proteína fator de liberação e o polipeptídeo é liberado. O complexo todo se separa e pode ser usado para iniciar outro novamente. O propósito da tradução é formar cadeia polipeptídica que dará origem à proteína após passar por modificações. Isso ocorrerá em organelas no citoplasma. Até que as proteínas estejam prontas para serem secretadas. Para finalizar, é importante lembrar que as proteínas são necessárias para que a maioria das funções do nosso corpo ocorram corretamente.